Deuteronômio 26, verso 9, falando a respeito dessa terra, diz que ela era uma terra que emana leite e mel. Isso significa que seria uma terra próspera, uma terra onde eles não teriam falta de coisa alguma, uma terra onde todas as suas necessidades seriam saciadas. Porém, algo interessante, pessoal, e só para a gente construir esse pensamento, essa linha de raciocínio, em Levítico, no capítulo 26, Deus diz assim ao povo: olha, se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Mas se vocês me desobedecerem, vocês sofrerão as consequências da desobediência. E eu vou ler aqui as consequências da desobediência, que são exatamente o contrário da consequência da obediência. Se eles obedecessem, eles seriam prósperos, o Senhor lhes daria tudo, mas se eles virassem as costas para Deus, isso que aconteceria. Em Levítico 26, do 30 ao 39, fala assim: destruirei os seus altares idólatras, despedaçarei seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos, e rejeitarei vocês. Deixarei as cidades de vocês em ruínas e arrasarei os seus santuários. E não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra a ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem a ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e desembainharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos, enquanto estiver desolada e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. A terra descansará e desfrutará os seus sábados, enquanto estiver desolada. A terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitaram. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros, como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim, vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo, por causa dos seus pecados e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Então, na mesma proporção da desobediência, seria a bênção. Eles seriam protegidos, não morreriam, seus inimigos seriam destruídos, habitariam na sua terra, mas a desobediência levaria a isso. E nós vimos pela história que o povo de Israel foi sempre desobedecendo a Deus. O Senhor enviou os profetas para chamar a atenção deles, e eles continuaram voltando as costas para o Senhor. Até que toda a história, foram pegos cativos, voltavam para a terra, levados cativos, voltavam, até que quando Jesus, em Lucas capítulo 19, dos versos 41 ao 44, naquele momento da entrada triunfal de Jesus, ele vê Jerusalém e ele chora sobre Jerusalém porque ele sabia o que estava para acontecer, o que estava para vir. E fala assim, em Lucas 19, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isto está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Então, o que Deus havia dito para eles em Levíticos, o Senhor Jesus ele acaba de confirmar agora quando ele entra em Jerusalém e o povo simplesmente vira as costas para Jesus. Eles simplesmente não reconhecem quem é Jesus. E ele diz, olha, não ficará mais pedra sobre pedra. Lembra quando ele fala com os discípulos e eles estão olhando o templo, ele diz, olha, não ficará pedra sobre pedra. E acontecerão coisas terríveis contra vocês. Porém, é importante lembrar que isso não duraria para sempre. O plano de Deus seria restaurar o seu povo e trazê-los de volta. Jeremias 30, versos 10 e 11 fala assim, por isso não tema Jacó, meu servo. Não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor.
eu os salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz, em segurança. Ninguém o inquietará, porque eu estou com você e o salvarei, diz o Senhor. Isso em Jeremias 30, versos 10 e 11. Então, esse período, quando isso se cumpre, que Jesus diz? Em 70 depois de Cristo. Depois da morte de Jesus, o imperador romano Tito vem, eles sitiam Jerusalém, eles destroem, eles queimam o templo, eles destroem tudo. O historiador Flávio Joséfo diz que para buscar o ouro do templo que se derreteu, eles arrastavam as pedras enormes do templo e buscavam o ouro que ficou lá embaixo. E cumprindo a profecia de Jesus, não ficaria pedra sobre pedra. Os judeus então são espalhados por todo o mundo, eles deixam aquela terra, como o Senhor havia dito, vocês serão espalhados se virarem as costas para mim. Vocês serão desprezo de todos os povos, a terra de vocês será amaldiçoada. Uma terra que outrora manava leite e mel, mas que agora estava debaixo de uma maldição. Por quê? Porque o povo de Deus virou as costas para o Senhor. E a consequência disso veio sobre Israel. Pouco tempo depois, em 70 depois de Cristo, aquilo acontece, eles são espalhados, Jerusalém é totalmente destruída, o país é totalmente destruído e os judeus se espalham por todo o mundo. E isso durou 1878 anos. Até 1948, foi quando eles voltaram a se reunir, como nós vimos nesse vídeo. Davi Ben-Gurion, que é o homem que lê aquilo, que dá aquele discurso e diz, temos o direito e voltamos a ser a nação de Israel. Cumprindo a profecia de Deus, o Senhor diz para eles, olha, se vocês me obedecerem, serão prósperos, mas se vocês voltarem as costas para mim, vocês vão sofrer as consequências. E foi o que aconteceu. Eles foram espalhados, mas o Senhor diz, mas isso não durará para sempre, ó Jacó, ó Sião, eu os trarei de volta. É um milagre, isso que eu quero que nós venhamos entender. O momento na história do ressurgimento da nação de Israel, a importância para nós, é o termômetro que marca esse momento que nós vivemos do final dos tempos. E algumas outras promessas de Deus para os judeus de que Ele restauraria a nação, em Isaías 43, versos 5 e 7, fala assim, não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente os trarei, seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenham. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra. As minhas filhas, todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para a minha glória, a quem formei e fiz. Como se fosse assim o Senhor trazendo os animais para a arca de Noé, o instinto deles levando, de alguma forma o Espírito de Deus trazendo de volta o povo de Israel. Direi ao Oriente que não os retenha, ao Ocidente que eles possam vir ao norte, ao sul, que eles voltem para essa terra. No momento certo, preparado por Deus. Jeremias 33 fala assim, certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo. Esse povo que sofre, esse povo que está espalhado, esse povo que está sofrendo pelas consequências do seu pecado, o Senhor vai mudar a sorte deles. Israel e Judá, os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados. Tudo isso muitos anos antes disso acontecer. O Senhor é aquele que vê antecipadamente, Ele sabe o fim do começo. Profecia é isso. É dizer o fim agora, dizer agora o que acontecerá depois. E os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles possuirão, declara o Senhor. E é interessante, esse movimento, a diáspora, essa volta dos judeus para Israel, está acontecendo muito forte. Todos os dias, muita gente chega em Israel de mudança, voltei para minha terra. É como se o Senhor estivesse tocando no coração das pessoas, os judeus de todo o mundo, nós precisamos voltar. Na Europa, porque o antissemitismo está muito forte hoje, então eles estão já também voltando. O próprio governo de Israel financia esse retorno de um judeu para Israel. Os custos, as despesas. Você vê agora o grande problema que eles estão tendo com os palestinos, qual é? A questão dos assentamentos judaicos, que eles continuam a construir, e aí eles vão empurrando os palestinos para fora daquela terra, vão empurrando, vão construindo, vão empurrando, eles estão voltando, eles estão vindo, e você vê esse conflito dia e noite na televisão.
Eu li um artigo, todo dia eu leio o Jerusalém Post, e um dos artigos falava de uma brasileira, uma professora da UFRJ, que voltou para Israel. Né, e falava dessa onda de brasileiros que também estão voltando para Israel. O ano passado, quando eu estive em Israel, eu pude ver aquilo, como a cidade está em obras, é um canteiro de obras, estradas estão sendo erguidas, prédios estão sendo erguidos, as pessoas estão chegando. Judeu chileno, judeu uruguaio, judeu brasileiro, judeu de todos os lugares do mundo, como nós lemos, o Senhor disse, eu os trarei de volta do norte, do sul, do oriente, do ocidente, judeus russos, judeus de todos os lugares, europeus voltando para quê? Para a sua terra, no momento em que o Senhor os chamou, cumprindo a profecia de Deus. Mais de 1.700 anos eles ficaram espalhados por todo o mundo. Outras profecias, Isaías 61:4 fala assim, ó, eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Aquela terra de Israel se tornou uma terra desolada, uma terra improdutiva, uma terra destruída, deserto. Mas o Senhor disse, eles reconstruirão. Eles voltarão, eles pisarão. E é incrível, você dirige por ali, você vê os países ao lado, no mapa ou na fronteira, ou você passa ali na Cisjordânia, você vê o deserto e você vê Israel, você vê a prosperidade. É a mão de Deus, é a profecia do Senhor. E algo que me chamou a atenção, não por eles, porque vocês viram que eles sofreram a consequência dos seus erros, mas o Senhor faz isso pelo seu nome, por amor a todos nós, a toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira, todos os homens, que enviou o seu único Filho. A vontade de Deus é que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Salmo 102, verso 16, fala assim, porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Ezequiel 37, 21 e 22 fala assim, e diga-lhes, assim diz o soberano, tirarei os israelitas das nações para onde foram. Vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. E eu os farei uma única nação na terra. Nos montes de Israel haverá um único rei sobre todos eles, e eles nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Vocês se lembram que no momento da história Israel se divide em Israel e Judá, em norte e sul. 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul, eles se dividem, eles entram em guerra. Mas o Senhor promete dizer, eu os trarei de volta, e nunca mais eles serão dois reinos, serão apenas um reino, terão um rei, um Senhor. E hoje eles estão ali, é um país, uma nação. Voltando ainda, esse movimento está acontecendo exatamente diante dos nossos olhos. Na nossa geração. 68 anos desse país. 68 anos desse país. E não apenas isso, algumas características que o Senhor disse, que eles teriam um grande poder militar. Todos nós sabemos disso, Israel é uma potência militar, é uma potência na área tecnológica. É uma potência. Zacarias 12, versos 3 e 4 fala assim, farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-lo se machucarão muito. Israel se torna uma potência militar. Quando eu estive em Israel ano passado, foi justamente no ano do aniversário da independência de Israel. Então eles estavam fazendo os desfiles cívicos, e toda hora passavam 5 caças assim na nossa cabeça, estava eu e o Samuel no Mar da Galileia, a gente escutava aquele barulho, e vinham os 5 caças. Daqui a pouco vinham outros. E o Samuel disse que de norte a sul do país, todas as pessoas em Israel já passaram pelo serviço militar. Então, todas as pessoas que nós ficamos juntos, que nos hospedaram, tinham sido já do exército. E falaram para nós que em 2 minutos, um caça desse vem de norte a sul do país.
Porque eles são cercados por inimigos. Cercados por inimigos. Sempre atacados. Estão acostumados a guerras. E Deus falou que eles seriam fortes. Mas não apenas isso, o Senhor que é quem lutará por eles, porque é um milagre de Deus. Zacarias 12, versos 8 e 9 fala assim: naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, de forma que o mais fraco deles será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Tem que ser o poder de Deus sobre eles, porque é muito inimigo, é muito poder contrário. Mas o Senhor está ali, o Senhor está com eles. E é interessante porque, gente, o sobrenatural, isso tudo que nós lemos, acontece naturalmente. Acontece no dia a dia, acontece naturalmente. Uma outra profecia, lembrem-se que era uma terra que outrora era a terra de Canaã, mas porque eles viraram as costas para Deus, virou uma terra amaldiçoada, uma terra que não produzia mais nada. Mas o Senhor disse assim, que o deserto voltaria a florescer. Isaías 35, versos 1 e 2 fala assim: o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá, como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. Depois, versos seguintes, versos 6 e 7, fala assim, de Isaías 35, então os coxos saltarão como cervo, e a língua do mundo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago. A terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros de onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. Então o Senhor milagrosamente traz vida àquela terra, àquela região, que estava amaldiçoada, por quê? Porque o povo desobedeceu a Deus. Mas isso não duraria para sempre, o Senhor os traria de volta e a terra voltaria a produzir. E até mesmo a chuva que deixou de cair em Israel, o Senhor traria de volta. Zacarias 10, verso 1 fala assim, peça ao Senhor a chuva da primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem manda a chuva e lhes dá as plantas do campo. Eu esqueci o nome dessa chuva, fala em Deuteronômio, a chuva da primavera. Isso, que volta a cair em Israel. Terra deserta. O Senhor é quem é o soberano, gente. O Senhor é quem tem a última palavra, é o Senhor quem faz as coisas acontecerem. Lembra quando havia uma árvore enorme, acho que era uma figueira, e Jesus queria comer o fruto e não tinha, ele disse que essa árvore seque, e a árvore secou. O Senhor é o Todo-Poderoso, Ele faz jorrar a água e faz secar a água. E é incrível você ver aquele país e você ver como eles são grandes produtores de frutas, umas frutas desse tamanho, umas laranjas enormes. Muitas frutas. O processo de irrigação da água que eles trazem do Rio Jordão, espalham por todo o país e produzem muito. Você vê o natural, a irrigação, você vê a inteligência do homem, mas é o que foi dito por Deus, é o sobrenatural de Deus acontecendo naturalmente. É a chuva que volta a cair, é uma terra amaldiçoada que volta a produzir. O deserto que volta a ter vida. Um pequeno país que se torna uma grande potência, o centro do mundo. O centro do mundo ali. Cercado, já faz a divisa dos continentes, ali o centro, a menina dos olhos de Deus. Isaías 27:6, olha o que o Senhor disse. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores, e encherá o mundo de frutos. Um dos maiores produtores de flores da Europa é Israel. O fruto enche o mundo. Palavras do Senhor, propósito de Deus. Aquela terra abençoada, que é amaldiçoada, mas que volta a receber a bênção do Senhor. E algo interessante, porque isso Por que essa terra foi amaldiçoada? Tem muito a ver conosco também, não por culpa nossa, mas para que o Evangelho chegasse a nós. Porque em Romanos 11, 25 a 27, fala assim,
Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Ouçam bem, Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios é quando o último gentil aceitar a Cristo, ainda não chegou. Israel ainda vive esse endurecimento em seu coração. Israel ainda não tem o Senhor Jesus como Messias, mas esse renascer da nação, nós já estamos vendo. Então, o processo já está acontecendo na nossa geração. Começou em 1948. Um povo que ficou quase 1.800 anos disperso pelo mundo e de repente a palavra do Senhor se cumpre e eles voltam e de alguma forma eles sentem no seu coração, preciso voltar para a minha terra, preciso voltar para a minha terra, e as pessoas começam a voltar e a terra seca, a terra deserta começa a produzir e eles começam a crescer e eles começam a criar destaque, a se destacar, se tornar uma forte potência, cumprindo as profecias. O Senhor cumprindo a sua palavra. No dia que a plenitude dos gentios, que o último gentil aceitar a Cristo, aí nós vamos ver o próximo estudo, o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada, será levada num piscar de olhos. E o Senhor voltará a tratar com a nação de Israel. Voltará, o foco do mundo voltará a ser a nação de Israel. Ezequiel 36 fala assim: mas vocês, olha o Senhor profetizando para aquela terra amaldiçoada, mas vocês, ó montes de Israel, produzirão galhos e frutos para o meu povo Israel, pois ele logo virá para casa. Estou preocupado com vocês e olharei para vocês com favor. Falando para os montes, aquela terra que estava amaldiçoada, vocês serão arados e semeados. Multiplicarei o número de vocês, a saber, de toda a nação de Israel. As cidades serão habitadas, as ruínas reconstruídas. Multiplicarei os homens e os animais, e eles serão frutíferos e se tornarão numerosos. Tornarei a povoá-los como no passado, e farei vocês prosperarem mais do que antes. O Senhor os fará prosperar mais do que antes. Por que o judeu é rico? Porque o Senhor está com ele, o Senhor os faz prosperar, não apenas ricos, mas na inteligência, na tecnologia, nos avanços, na medicina, em tudo. Farei vocês prosperarem mais do que antes, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Isso é interessante, eles ainda não sabem que Ele é o Senhor, mas saberão, estamos vivendo exatamente esse processo, na nossa época, na nossa geração. Na nossa geração. As coisas estão acontecendo. Farei Israel, meu povo, andar sobre vocês, falando para a terra, eles voltarão para cá, andarão sobre vocês. Eles os possuirão e vocês serão a herança deles. Vocês nunca mais os privarão dos filhos deles. E aí, continuando nesse ainda assunto, Ezequiel 36, do 24 ao 28, fala assim: pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei águas puras sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É incrível isso. Mas se o Senhor disse, vai se cumprir. Volta na história, Deus chama Abraão, promete a terra de Canaã para ele. Ali se forma uma nação, eles crescem, eles habitam aquele lugar, eles viram as costas para Deus e a consequência do castigo eles recebem. A terra se torna amaldiçoada, eles são espalhados por todo mundo, mas o Senhor diz, isso não durará para sempre, eu os trarei de volta. E vocês serão prósperos e férteis e lhes darei um coração de carne, mudarei a sua história. E nós estamos vendo a história se cumprindo, ainda não vimos esse coração, eles ainda têm o coração de pedra.
A nação ainda não vê Jesus como o Messias, o Salvador. Eles esperam ainda o Messias. Nós vamos falar um pouco disso daqui a pouco. Mas tudo isso acontece, essa volta, depois, acho que do pior momento da história dos judeus, que foi o Holocausto. Pouco tempo atrás, na Segunda Guerra Mundial, o Shoah, como eles dizem, a catástrofe, o genocídio, o assassinato em massa de 6 milhões de judeus. E olha o que a Bíblia fala a respeito disso em Ezequiel 37, versos de 1 a 6. A mão do Senhor, isso o profeta dizendo, estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Você vê um filme a respeito do Holocausto, você estuda algo a respeito daquilo, você vê, havia esperança para aquele povo? Esses ossos podem voltar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E aí, continuando, fala assim, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, e quando eu assisto, ontem eu fiquei assistindo muita coisa a respeito do Holocausto, e você vê aquela pilha de pessoas, eles assim em pés nos campos de concentração, e aqueles olhos assim que não há vida. E aqui você fala, o Senhor vê, vocês terão vida, voltarão a ter vida. É possível esses ossos voltarem a viver? E aí ele fala assim, por isso profetize, assim diz o soberano, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Já viu alguma imagem como eles eram jogados, um monte de corpos jogados naquelas valas? E o Senhor dizendo, eu vou abrir os seus túmulos e os trarei de volta a Israel. Quando parecia que não havia mais esperança, não havia mais chance, ao ponto da palavra de Deus até ser chacota, e estão sendo destruídos, como é que o Senhor vai trazê-los de volta? Como é que o Senhor vai trazê-los à vida, sendo que estão sendo totalmente exterminados, e serão totalmente exterminados, porque nós os buscaremos onde quer que eles estejam. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês serão meu povo. Saberão que eu sou o Senhor, porém o meu espírito em vocês e vocês viverão e eu os estabelecerei em sua própria terra. De volta a Canaã, de volta a Israel. E vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz. Seus companheiros, palavra do Senhor. E aí o versículo em Ezequiel 37 ainda fala assim, nós já até lemos, assim diz o Senhor soberano, tirarei os israelitas das nações por onde foram, vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e eles nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Então, o que eu queria chamar a atenção para vocês é isso. Uma das partes principais desse cenário do final dos tempos é o quê? É o reestabelecimento, o renascimento da nação de Israel. Isso aconteceu em 1948. E o Senhor profetizou desde o princípio o que aconteceria se eles desobedecessem a Deus, mas o Senhor os traria de volta. E Israel, pessoal, é o termômetro para nós. O que está acontecendo ali ao redor daquela nação, as notícias ali mostram. É o termômetro do que vai acontecer, né? Das profecias bíblicas. Então, primeira parte para nós darmos sequência a esses estudos a respeito de final dos tempos é esse. O entendimento de que a nação de Israel voltou a surgir, né? Ressurgiu, como o Senhor havia dito. Ainda está no processo.
O Senhor ainda não tirou o coração de pedra, ainda não lhes deu um coração de carne. Nós vamos ver que ainda guerras virão naquele território. Muita coisa vai acontecer, nós vamos ver nesses estudos. Mas essa parte do cenário está montada. 68 anos que eles estão ali como uma nação, como um país.